Fala turma, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado de abrir a porta da sua casa e deixar eu entrar. É um prazer imenso. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a síndrome de Miller-Fisher. Você conhece? No vídeo passado eu falei sobre a síndrome de Guillain-Barré, e a síndrome de Miller-Fisher ela é um fato menos grave do que a síndrome de Guillain-Barré. Elas são irmãs, mas a Miller-Fisher ela é menos grave do que a de Guillain-Barré, né? Então eu vou trazer essas informações hoje aqui para você. Espero que vocês gostem. Antes de mais nada, te peço para você, se não for inscrito neste canal, que se inscreva, acione o sininho de notificação. Bora pro vídeo. Galera, então, aqui hoje eu vou falar sobre a síndrome de Miller-Fisher. Quais são as causas, quais são os sintomas e o tratamento da síndrome de Miller-Fisher. A síndrome de Miller-Fisher, também conhecida como síndrome de Fisher, é um distúrbio neurológico caracterizado por fraqueza súbita na face, perda de reflexo e má coordenação. A síndrome de Miller-Fisher é uma doença rara do nervo autoimune. É uma forma menos grave da síndrome de Guillain-Barré. Então, nós vamos falar o que é a síndrome de Miller-Fisher. A síndrome de Miller-Fisher é uma condição neurológica de início súbito que causa problemas no sistema nervoso periférico, incluindo coordenação e equilíbrio, perda de reflexos, fraqueza facial, problemas para controlar as pálpebras. A síndrome de Miller-Fisher geralmente segue uma doença viral. Portanto, muitas pessoas experimentam sintomas de doenças como resfriado, mono, diarreia ou outras doenças antes do aparecimento da síndrome de Miller-Fisher. A síndrome de Miller-Fisher é uma variante mais branda da síndrome de Guillain-Barré. Ambos são consideradas condições autoimunes que se desenvolvem quando o sistema imunológico ataca o sistema nervoso. A síndrome de Guillain-Barré pode causar fraqueza, formigamento e paralisia nos membros. Forma mais grave desta síndrome pode dificultar a respiração. Estima-se, pessoal, que 5 a 10% das pessoas com a síndrome de Guillain-Barré desenvolva paralisia respiratória, que exija o uso de um tubo de respiração ou ventilador. A síndrome de Miller-Fisher geralmente tem uma boa perspectiva e a maioria das pessoas começa a se recuperar dentro de 2 a 4 semanas. No entanto, algumas pessoas experimentam efeitos duradouros e recaídas podem ocorrer. Alternativamente, os sintomas da síndrome de Miller-Fisher podem sinalizar o início da síndrome de Guillain-Barré. Como a síndrome de Guillain-Barré pode causar problemas respiratórios, os médicos podem hospitalizar pessoas com sintomas da síndrome de Miller-Fisher. E quão comum é a síndrome de Miller-Fisher? A síndrome de Miller-Fisher é um distúrbio raro. A síndrome de Guillain-Barré afeta apenas 1 em cada 100 mil pessoas. A síndrome de Miller-Fisher representa apenas 1 a 5% desses casos nos países ocidentais, mas mais em Taiwan e no Japão. Como a síndrome de Miller-Fisher é uma condição tão rara, às vezes pode ser difícil diagnosticar. Uma pessoa que acha que ela pode ter uma dessas condições podem precisar consultar um especialista. E quais são os sintomas? Os sintomas geralmente surgem rapidamente, o que a distingue de outras condições nervosas de início gradual. Os 3 principais sintomas da síndrome de Miller-Fisher são perda de controle dos movimentos do corpo, incluindo fraqueza ou movimentos descontrolados, perda de reflexo, particularmente nos joelhos e tornozelos,
fraqueza no rosto, incluindo inclinação facial, dificuldade em manter os olhos abertos e visão embaçada. Para a maioria das pessoas, os sintomas começam nos olhos. Muitas pessoas com síndrome de Miller-Fisher lutam para andar e podem caminhar ou andar devagar. Algumas pessoas experimentam outros sintomas neurológicos, como dificuldade para urinar. Como a síndrome de Miller-Fisher geralmente segue uma infecção viral, as pessoas com essa condição também podem apresentar sintomas de uma doença viral. E o tratamento? Como a síndrome de Miller-Fisher é causada pela síndrome de Guillain-Barré e pode progredir para a síndrome de Guillain-Barré, o tratamento para as duas condições é idêntico. De acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame, que é o NINDS, existem duas opções de tratamento primário para a síndrome de Miller-Fisher. O primeiro envolve uma injeção de proteínas chamadas imunoglobulinas nas veias. A abordagem alternativa é um processo chamado de troca de plasma, que é um procedimento para limpar o sangue. A troca de plasma envolve a remoção de um pouco de plasma sanguíneo, a limpeza e a colocação de volta ao corpo. A troca de plasma pode levar várias horas e é o procedimento mais difícil do que a terapia com imunoglobulinas. Então a maioria dos médicos prefere o tratamento 4, como imunoglobulina proteína. Algumas pessoas que têm a síndrome de Miller-Fisher podem precisar de tratamentos adicionais para manter seu corpo funcionando. As pessoas que desenvolvem a síndrome de Guillain-Barré podem precisar usar o ventilador ou monitor cardíaco e provavelmente precisarão de monitoramento contínuo no hospital. O tratamento não cura a condição, mas pode encurtar o tempo de recuperação. O tratamento de suporte também pode prevenir complicações graves da síndrome de Guillain-Barré. A maioria das pessoas se recuperam da síndrome de Miller-Fisher e um estudo de 2007 sugere que o tratamento faz pouca ou nenhuma diferença. O estudo descobriu que a terapia com imunoglobulina reduziu ligeiramente o tempo que algumas pessoas tiveram problemas oculares e problemas de movimento. No entanto, houve pouca diferença nos tempos de recuperação entre que tiveram tratamento 4, que é a troca de plasma, e nenhum tratamento. O estudo concluiu que nem a terapia com imunoglobulina ou troca de plasma afetaram os resultados gerais. E as causas? Os sintomas da síndrome de Fisher são devidos a um tipo particular de lesão no nervo. Os nervos são protegidos por uma substância chamada mielina, e quando a mielina é danificada, os nervos não podem funcionar normalmente. Esse processo é chamado de desmielinização. Pesquisadores sugerem que algo, geralmente uma infecção, provoca o corpo para produzir um anticorpo que leva à síndrome de Miller-Fisher. Este anticorpo causa danos aos nervos periféricos, afetando os olhos, músculos e às vezes a bexiga. Algumas pessoas também desenvolvem a síndrome de Miller-Fisher ou síndrome de Guillain-Barré após uma vacinação ou cirurgia. E o diagnóstico? Os médicos geralmente diagnosticam síndrome de Guillain-Barré ou síndrome de Miller-Fisher com base em um exame físico e avaliação dos sintomas que uma pessoa exibe, bem como a rapidez com que os sintomas aparecem. É essencial que o médico exclua outras condições, particularmente aquelas que podem ser emergências médicas, como acidente vascular cerebral ou lesão cerebral. Os médicos podem realizar exames de imagem no cérebro para testar essas condições e também podem perguntar sobre as doenças recentes, histórico médico e estilo de vida. Pessoal, a síndrome de Fisher é uma condição rara e mal compreendida. Os médicos ainda não entendem por que algumas pessoas desenvolvem síndrome de Miller-Fisher após uma doença, mas a maioria das pessoas não desenvolve. Fornecer informações abrangentes para um médico neurologista sobre o histórico de saúde e os sintomas para garantir um diagnóstico adequado
e pode até mesmo ajudar os médicos a entender melhor esta síndrome intrigante. Pessoal, eu resumi bastante aqui a síndrome de Miller-Fisher para não ficar um vídeo muito grande, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Seja feliz sempre, 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 ó. Um beijo, um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!